Olá, terceiro ano! Vou falar um pouquinho sobre atividade de geografia. Continua falando sobre a área rural e a área urbana, sobre a relação que existe entre esses dois espaços e sobre as mercadorias que nós usamos, as mercadorias que às vezes vêm do campo para a área urbana e que vai da área urbana para a área rural, né? Que vai da cidade para o campo. Vou dar um exemplo. Todos os dias na nossa casa nós consumimos produtos: arroz, feijão, salada, às vezes você come uma fruta. Esses produtos vieram da área rural. Então, nós dependemos um pouco da área rural, né? Um pouco, não muito, dependemos da área rural, porque esses produtos que nós temos no supermercado, na mercearia, eles foram plantados, né? Foram produzidos lá na agricultura na área rural. Em contrapartida, na cidade também existem serviços que as pessoas que moram na área rural precisam. Remédio, quando a pessoa que está lá na área rural precisa comprar um remédio para pressão, remédio para uma dor de cabeça, para uma gripe, eles têm que vir à cidade, uma farmácia, para comprar o medicamento, às vezes para consultar com o médico, né? Nós estamos num período aí de pandemia, um período em que o vírus está se espalhando, algumas pessoas estão temerosas, né? Então, se a pessoa apresentar algum sintoma, se ela mora na área rural, ela vai procurar o médico aqui na área urbana. E nós dependemos também dos produtos de lá. Todos os dias nós usamos algum produto que vem da área rural. Seja um suco, seja o óleo da cozinha, a batata frita que às vezes você compra já congelada, essa batata teve que ser plantada, colhida, né, por alguém da área rural. Então não tem como imaginar a nossa vida sem depender da área rural. E também não tem como imaginar a área rural sem depender da área urbana, porque são equipamentos. Hoje em dia existem lavouras totalmente informatizadas, mecanizadas, tudo tecnologia ali, os equipamentos, né? Tudo computadorizado, a gente já planejando os horários que vão colher, que vão molhar os alimentos. Então, é muito importante essa dependência, essa relação entre essas duas áreas. As duas áreas precisam existir para que a cidade avance, para que tenha uma boa qualidade de vida. Não tem como imaginar uma boa qualidade de vida sem que a área rural funcione, sem que a área urbana funcione. Então, com relação à primeira pergunta, né, nós podemos dizer que essa relação é muito importante entre o campo e a cidade, né, entre a cidade e o campo, porque nós precisamos dos produtos que são produzidos lá, né, seja na agricultura, seja na pecuária, seja no extrativismo, e eles também dependem da cidade, com serviços, com os produtos. Então, existe essa relação de dependência. Nós dependemos deles e eles dependem também da cidade. Então, é muito importante essa relação que existe, né? Esse fluxo que existe entre a cidade e o campo. No Brasil, todos os dias existe um fluxo de movimentação de pessoas. Pessoas, às vezes, que moram na área rural e vêm para a cidade trabalhar, e pessoas, às vezes, que moram aqui na cidade, mas que vai para o campo, vai para a área rural, seja para trabalhar, às vezes, seja para conhecer o lugar com forma de turismo também, porque hoje nós temos o turismo na área rural que cresceu bastante. Então, nós precisamos analisar tudo isso. As pessoas vão para a cidade, as pessoas que moram no campo vêm para a cidade, às vezes para comprar mercadoria, às vezes para prestação de algum serviço, às vezes precisam consertar algum equipamento, algum produto deles que eles tenham comprado. Então, eles vêm na cidade para buscar isso. De que forma eles se locomovem? De carro, pode ser de carro, algumas pessoas sem carro acabam vindo de carro ou indo para lá de carro, de moto. E existe também o transporte público na área rural. Ele não acontece a qualquer momento, ele tem os horários programados. Geralmente, em algumas áreas rurais, aqui mesmo em Guarapari, o ônibus vai de manhã, cedo, e acaba trazendo o pessoal que vai estudar, que vem para a faculdade, que vem para trabalhar. Aí depois ele retorna no horário do almoço,
igual quem estuda de manhã, então pega o ônibus depois do almoço, e depois ele só vai no fim da tarde, em torno de 6 horas. Então, geralmente, a área rural, aqui de Guarapari, são 3 horários de ônibus, de manhã, na hora do almoço e à tarde. Só esses 3 horários. Então, se a pessoa precisa resolver alguma coisa na rua, ela tem que se programar dentro desse horário para ir resolver e depois voltar. Se perder o ônibus, depois só no final do dia. Hoje em dia nós temos o Uber também, né? Mas às vezes sai um pouco mais caro para a rural. E o carro próprio, quando a pessoa tem. Quando a pessoa vai fazer turismo na área rural, vai passear, vai passar o dia, vai num restaurante que tem lá em Boa Esperança, que tem em Buenos Aires. Então, geralmente, a pessoa vai de carro próprio, vai de moto, vai por veículos por conta própria. Então, a pergunta aqui nessa questão está falando sobre essa movimentação de pessoas, né, que vêm para a cidade ou que vão para o campo. Então, aqui em Guarapari funciona ou em carro próprio, moto, e tem também o ônibus. Existem pessoas que moram lá que não tem carro e dependem do transporte. Então, eles se organizam dentro desses horários, né? De manhã, de tarde ou voltando à noite para resolver as coisas. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. São 2 questões simples de geografia. A primeira, sobre essa relação que existe entre o campo e a cidade, como eu falei, que é muito importante, que nós temos serviço que eles precisam e eles produzem produtos que nós usamos todos os dias. Então, existe essa dependência entre o campo e a cidade. E a segunda, com a forma como as pessoas se locomovem para o campo ou do campo para a cidade. Como eu disse, carro próprio, na maioria das vezes, ou de transporte público, que é o ônibus, mas que não tem todos os horários disponíveis igual aqui dentro da cidade. Geralmente, área rural são 3 vezes ao dia.